Outubro Rosa. Com o avanço da conscientização, nós somos capazes de vencer essa guerra. Hoje eu recebo a Associação Força Rosa. Muito boa noite, está começando mais um Sociedade em Ação e olha onde a gente está no nosso estúdio. Já gravamos 2 programas fora daqui, eu estava com saudade da minha bancada, de receber nossos convidados aqui. E hoje, dia 3 de outubro, começou o outubro e um outubro especial, o Outubro Rosa. E eu tenho a alegria de receber aqui a Associação Força Rosa, que está aqui a Mari e a Carla, que é uma das meninas rosas. Muito boa noite, meninas, obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite. Boa noite. Meninas, primeiro eu quero agradecer vocês por estar aqui hoje. E outubro sempre é o mês que a gente tem o Outubro Rosa muito forte, né? Mas a luta contra o câncer de mama, ela é de janeiro a janeiro, né? Principalmente vocês lá da Força Rosa. Eu queria que vocês me explicassem assim e conversassem com a galera que está nos assistindo o que é a Associação Força Rosa, como é que surgiu ela? Então, a Associação Força Rosa é uma entidade sem fins lucrativos. Agora, em início de novembro, nós estamos comemorando 1 ano da sede própria, que foi, assim, realmente a comunidade toda apoiou para que a gente conseguisse a verba e reconstruir aquela casa, porque nós ganhamos um terreno, a estrutura que estava ali não dava, não tinha teto, não tinha nada, e aí foi toda construída graças a movimentos, a eventos que a Força Rosa faz e também com o auxílio da comunidade. Então, é um grupo de voluntários, tanto a presidência, vice-presidência e coordenação, e esse ano inovaram com diretorias para apoiar as 3 guerreiras, que é a Carla Dalry, atual presidente, a Maria Inês Becker, que é a atual vice-presidente, e a Fabrícia Lindemeyer, que é a coordenadora, mas entre elas, né, numa gestão, uma fica presidente e outra vice, mas é sempre entre elas. E elas dedicam voluntariamente seu tempo, e elas têm outras atividades. Então, elas abriram um grupo para mais pessoas voluntárias ajudá-las, né? Mas o importante, assim, que é uma entidade de apoio ao câncer de mama, a mulheres em tratamento do câncer de mama. E o que se faz é um apoio psicológico, é um acolhimento a essa mulher. Quando a mulher chega ali, ela já tem o seu diagnóstico, muitas vezes ela já está assim com aquele desespero, que é o normal, né? Quem não se desespera ao ter um diagnóstico assim? Mas ela já vem com uma sentença de morte, não é assim, tem cura, né? A Carla vai falar, porque ela é um exemplo de cura. Então, é uma maneira de acolher, viramos uma grande família. É assim, ó, é apaixonante estar ali trabalhando. E a gente vai discutindo aqui já pensando, né? Principalmente quando tu descobre cedo, tem a chance de até 98% de cura, né? Sim. E a Carla tá aqui como um grande exemplo, porque a Carla foi uma paciente de tratamento de câncer, hoje ela tá curada e ela faz parte, ela é uma das meninas rosas lá da Associação Força Rosa. Carla, como é que foi pra ti, assim? O que é a Força Rosa? O que ela significa pra ti? A Força Rosa, para mim, significa um apoio muito grande, uma força mesmo. Porque a gente, quando tem o câncer, o tratamento, a quimioterapia, tudo isso aí a gente abala muito a gente emocionalmente. Então, parece que a gente só tem lugar assim, para tristezas, né? Que é aquele enjoo da quimioterapia, a radioterapia, aquelas questões que advém do tratamento do câncer, né? Então, a Força Rosa parece que alivia, porque tu chega lá, tu faz coisas na Força Rosa que tu não fazia antes, nem antes quando tu não tinha a questão do câncer. Por exemplo, de fazer um teatro, como tem ali a oficina de teatro, cantar, fazer uma yoga, dançar, fazer atividades, por exemplo, quando alguém está de aniversário, a gente festeja o aniversário. Então, parece que ali só dá lugares para alegrias, né? Mas, claro que a gente sempre está atento, assim, quando uma pessoa está para baixo, que nem esses dias nós estávamos fazendo uma reunião e tinha uma pessoa que estava, assim, chorando, que estava bem para baixo, e o apoio que ela recebeu de todas,
os abraços que ela recebeu de todas, né? Então isso aí faz com que a gente sinta mesmo uma força ali, que a gente sai dali fortalecido. E todas essas campanhas que a gente faz para que a Força Rosa se mantenha, que a gente ajuda na venda, por exemplo, das promoções que a gente faz, feijoada, galeto, tudo isso, a gente está mantendo vivo assim, uma ação, né, para que a Força Rosa se mantenha e sempre assim para ajudar, porque cada vez surgem outras novas meninas rosas, surgem e a gente apoia, né, a gente sente o apoio. Eu tive 2 vezes câncer, né, uma com 44 e outra com 60 anos. Então, 16 anos depois, né? E a minha primeira vez que eu tive câncer, a minha mãe estava comigo, me assistiu, me deu a força, né? Me amparou. Agora, quando eu tive a segunda vez, ela não estava mais. E eu senti que a Força Rosa foi, assim, que substituiu a minha mãe. Por quê? Porque esse apoio, assim, até quando eu estava fazendo quimioterapia, a segunda vez, estava com muita afta na boca, no nariz. Aí eu perguntava lá no nosso grupo de WhatsApp, o que eu faço com essa afta? O que eu tenho que fazer? Aí as que tiveram também essas mesmas aftas, essas mesmas coisas, as sequelas, elas passando orientações. Elas falavam, né? Olha, a gente usei isso, eu usei gelo, eu usei isso. Então, isso tudo ajudava, né? Ajuda, né? Esse é um apoio que a gente tem bastante apoio, né? Inclusive porque assim tu consegue ter as experiências das outras, como elas tiveram, né? Que daí os depoimentos, tudo que a gente tem, né? E sabe assim que todos estão passando por que a gente passou, todos estão sobrevivendo, todos estão tendo esses momentos de alegria, quando a gente faz uma atividade, quando a gente faz essas danças, cantos, né? Então, para mim, assim, Força Rosa é um apoio, assim, um apoio materno, fraterno, é um apoio, assim, um apoio mesmo, é uma força mesmo que dá para a gente continuar vivendo, porque o câncer, a segunda vez que eu tive o câncer, a gente foi durante a pandemia, e a gente teve, mesmo durante a pandemia, a Força Rosa não deixou de fazer as atividades, mas ela fazia online, então a gente teve muitas palestras boas, a gente estava em casa, fazendo, né, aquele tratamento, sofrendo aquela questão e tendo aquelas palestras maravilhosas. E uma vez a gente teve uma palestra de uma médica, dela disse que câncer a gente tem que considerar como uma doença, assim, como diabetes. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela está sempre se tratando, sempre se cuidando, sempre se tratando. E uma vez que tu tem câncer, tu tem que estar sempre se cuidando, sempre se cuidando. Claro que depois tu vai ter alta, 5 anos, tu para de tomar o remédio, né? Então, daí, como se tivesse uma alta, mas tem que estar sempre se cuidando, sempre se apalpando, sempre se cuidando, né? Sempre se cuidando. Enquanto a Carla vai falando, assim, a gente vai até se emocionando, né, Mari? Porque a gente vê, assim, a importância da Força Rosa para essas mulheres, né? Sim. Porque é uma rede de apoio, né? Vocês estão ali, são mulheres que já passaram por aquela situação, umas que estão recém com o primeiro diagnóstico, né? Quando o médico falou ali, mandou a real, né? Ó, a partir de agora, tu é uma paciente em tratamento de câncer. Eu tive... Na família já eu perdi uma avó com câncer e eu tive um outro familiar que também teve câncer não de mama e a gente sabe assim do baque que é, né? Baque é. A gente nunca está preparado para nada, né? Eu sempre falo, a gente pode até achar que quando chegar a hora a gente vai se preparar, mas não é assim. E eu queria saber como é que é de vocês, assim, Mari, porque a gente sabe que o psicológico fica totalmente abalado, né? Eu lá na minha família, a gente ficou assim, todo mundo naquela angústia de não saber o que é esse inimigo, querendo ou não, invisível que a gente lida, né? Como é que é pra vocês, assim, o psicológico de vocês, de estar com essas mulheres lá? É que assim, eu te confesso que eu estava pensando assim, quando é que eu me tornei voluntária da Força Rosa, é que eu sempre busquei algo no voluntariado. Quando eu comecei com o Direto ao Assunto, que foi numa rádio, naquela época eu usei muito o espaço para a atrofia muscular espinhal. E aí, uma das fontes de renda eram as tampinhas.
E aí eu vivia com o meu carro cheio de tampinha, né? E aí se conseguiu o êxito, né, da medicação do João Emanuel, e o pessoal continuou me levando as tampinhas. E eu disse, vou levar para a Força Rosa. E aí eu comecei a ter contato, e é apaixonante. E cada vez mais, aí eu me lembro que eles ainda não tinham a sede, estavam numa sala emprestada no Himalas. Eu ia lá, e eu sempre, quando eu ia de rosa. Eu adoro rosa. Adoro, eu sou uma Barbie. Uma Barbie. A Mari é a Barbie do Barbie Silas. E eu nem sou do tempo de Barbie, sou de Suzy, né? Não sou da geração Barbie. Mas eu adoro rosa. Então eu sempre ia de rosa. E eu me lembro que teve um sorteio que empresas deram brindes pra gente fazer uma rifa, que é a gente fica assim, criando ações para conseguir recursos, para ter as atividades e também para ajudar em remédios, para ajudar em algumas, né, ações do tratamento. E aí, de rosa, não sei o quê, e aí eu disse, vamos fazer esse sorteio, vamos fazer uma live. E eu me lembro que eu disse assim, mas eu vou pegar, tinha um grupo, não sei se tu estava, Carla, no Himalas, que eu disse assim, eu vou fazer uma live e vocês topam cada uma falar seu nome, quanto tempo vocês estão aqui? As gurias adoraram. Né, gurias, tem mais novas que eu, da minha idade, mais velhas, mas são todas meninas, né? E foi tão legal aquilo, foi tão vibrante, e eu me senti tão bem no meio delas, que aí eu disse, não, eu quero começar a estar aí, né? Então eu começava a levar tampinha, aí um monte de gente me entrega tampinha no meu prédio, amigos, em Novo Hamburgo, que eu vou muito, todo mundo, e tudo eu trago, né, para a Força Rosa. E aí foi aumentando, até que agora eu já me propus a toda segunda-feira à tarde estar lá, porque as reuniões são segundas e quartas. Mas assim, é uma força que é uma energia tão pulsante, e é como eu digo, eu não sei se daqui a pouco eu não vou passar por isso, eu já tive também na família, mas independente de eu passar ou não, é uma contribuição social, e não é para dizer, eu sou voluntária, não, é de coração. Tu sente quando é de verdade, a gente se apega nas gurias. Eu brinco porque eu não sei, eu não guardo o nome das pessoas, eu guardo as carinhas. Mas assim, no Natal a gente foi andar no trenó do Heinz, que era meu sonho andar no trenó. Foi todas de rosa, eu fiquei sem voz porque saí berrando a cidade inteira. Na Expo Inter, um grupo foi visitar, não pude porque eu estava gravando naquele dia. Na São Leopoldo Fest, o grupo foi lá, é tradicional, se reunir e fazer um lanche na São Leopoldo Fest. Então assim, tem os passeios, tem no final do ano um retiro que as meninas não sabem para onde vão. Elas vão para um final de semana e não sabem. E aí tem danças, tem papos, tem rodas de conversa. É tirar elas da dor e trazer vida, trazer o social, trazer o acolhimento. Porque assim, se tu vai ver... o câncer de mama, ele mexe com os dois principais itens da feminilidade feminina, o seio e o cabelo, né? E então, claro, tu te sente sem o seio, mutilada, é muito difícil, mas tem como dar a volta, e é fundamental o apoio de um grupo e da família. Infelizmente, Will, a gente tem casos que os maridos largam das mulheres, e com frases assim, tu não tem mais serventia, sabe? Os filhos não apoiam, então muitas o apoio é no grupo. Nós somos a grande família para essas mulheres, né? E é apaixonante, é assim, ó, cada vez mais tu vai, quando tu vê, tu tá movendo o que tu pode e tu sempre acha que ainda é pouco, mas se cada um se doasse um pouquinho, ia ser bem melhor, né? Porque a gente, assim, faz rifa, já temos 4 eventos no ano que já são... vamos dizer, já está no calendário a feijoada, né, rosa, sim, que a Maria Inês que prepara, maravilhosa, assim, com uma qualidade, sabe, com carinho. Sim. O chá rosa que vamos ter no início de novembro, tem tanta festividade em outubro que a gente não consegue puxar ele para outubro, mas é novembro. No ano passado foram 300 convites, as meninas desfilaram, né, desfilaram assim, com lojas que cederam seus looks, todas desfilaram de turbante rosa, porque umas tinham cabelo, outras não, então, para não ficar aquele melindre. Aí tivemos uma voluntária que foi pela Mary Kay, maquiou as meninas. Foi um dia de, né, lindo, um dia de modelos, de rainhas, foi lindo. Eu até fiz um post, um TBT semana passada, com fotos do desfile, e foi um momento tão legal, e ali foi o momento que eu entrei mais a fundo
na Força Rosa, porque daí assim, eu apresentei o desfile, eu fiz uma live, foi tão legal. Então essas coisas assim mexem muito com a gente, com a emoção, com o carinho. Eu chego lá, eu dou beijo, hoje eu não dei beijo porque elas já estavam cantando, né? Mas eu chego lá, abraço e beijo e a gente brinca, e é assim o clima. Pra quem não entendeu, a Mari falando ali que tava gravando e tudo mais, a Mari é a nossa comunicadora aqui da Vale TV também. Uma das atividades da Mari, né? Tu entra no Instagram da Mari ali, a bio dela é cheia de coisa. Ela é 1001 utilidades. Mas, e Carla, eu queria saber de ti, assim, como é que é o teu emocional pra lidar com meninas que estão chegando ali igual tu chegou um dia? Sabe? Nesse momento, assim, de que tu recebeu a notícia e que ali tu tem aquela rede de apoio que vai te abraçar e falar, eu também já passei por isso. Isso, a gente vê, assim, cada dia chega, né? Seguidamente chegam meninas novas e a gente fica pensando, assim, como é que ela tá, assim, como é que está o emocional dela, porque a gente vê, assim, que elas estão um pouco tristes, né? Elas estão um pouco tímidas, elas chegam assim de mansinho, mas depois eu acho que elas se sentem tão bem ali, porque o aconchego é tão grande assim, todo mundo abraça, todo mundo comenta, a gente fala normalmente, né? Qual é a questão do teu tratamento, aonde que está o teu tratamento, tu ainda está fazendo a químio, como é que tá, a gente às vezes vê o cabelo, muitas estão assim sem cabelo, estão usando peruca ou turbante, né? Então, a gente consegue falar normalmente. Tem pessoas que dizem, eu nunca falei sobre isso, sobre a minha doença em outro lugar. Aqui eu falo tão normalmente que até essa doença que parece uma coisa, parece que fica menos, assim, menos sofrimento, né? Mais leve, torna a doença mais leve, né? Porque a gente consegue encarar ela de frente, conversar. Perdeu o cabelo, tem peruca lá na Força Rosa também tem várias perucas, a pessoa pode escolher a peruca, né? Às vezes a peruca hoje é muito cara, comprar uma peruca, né? Ela é mais de R$1.000, você vai comprar uma peruca. Mas lá eles têm várias perucas, assim, para todo tipo de cabelo e muitas usam aquelas perucas, né? Tem lenços que as pessoas, como fazer toucas, e elas veem as outras, como é que elas estão, né? Vê como elas estão encarando. Eu acho que a maneira como essa menina chega e vê como as outras estão encarando, como é que elas já tiveram, como elas estão agora, isso dá uma energia positiva, né? Eu acho que a energia é muito positiva. E uma coisa importante nisso que tu está falando, Carla, é o enfrentamento da doença sem o vitimismo. Isso que ela falou, de falar normal, porque todas, em algum estágio, passaram da doença. Então, elas têm propriedade para falar. Claro que a dor de cada uma é única, né? Por mais que tu diga, eu sei o que tu está sentindo. Não, a gente não sabe o que está sentindo. A gente imagina, mas nunca vai ser na profundidade do que aquela pessoa está sentindo. Mas é isso, é tratar ali sem tabus, sem vergonha, com realmente assim, não, mas espera aí, tu já passou por isso, me dá uma dica. Essa troca, porque o cabelo cresce, a mama é reconstituída, depois já tem uma lei, né, até de um médico daqui, né, o Dr. Pedrini, não foi? Que instituiu que então quando tu vai retirar a mama, tu já sai, se possível, com ela, né, com uma nova mama, ou se não, assim que der, tenha. Então, porque isso faz a diferença também no enfrentamento. Gente, tá muito bom nesse papo, mas eu preciso chamar o intervalo, porque a gente tá aqui, o Vitor ele já tá mandando, chama o intervalo. A gente vai agora para um rápido comercial e volta daqui a pouquinho conversando muito mais sobre esse assunto aí, que deixa a gente um pouco emocionado, mas na volta do intervalo a gente vai falar sobre a Casa Rosa, sobre as atividades que tá bombando o Outubro Rosa. Sociedade de Ação volta daqui a pouquinho. O SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Possui estações de tratamento de esgoto, reservatórios, estação de tratamento de água e centrais de atendimento ao usuário, além de laboratórios que funcionam diariamente, casas de bomba de água e muito mais. Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI, Patrimônio de São Leopoldo.
O Sociedade em Ação está de volta e passou no nosso intervalo. Nosso super parceiro SEMAI, 50 anos no patrimônio da cidade. Mandar um abraço lá para o diretor Jason, para toda a galera que faz, que trata a água e leva a água com qualidade para a casa dos nossos leopoldenses. O Sociedade em Ação voltou e a gente agora vai falar sobre a Casa Rosa. Eu tive a oportunidade de estar lá na inauguração no ano passado. Aquele espaço incrível que eu acho que era o que faltava, né, para a Força Rosa. Mari, como é que surgiu esse espaço e o que vocês fazem lá? Como é que é as atividades de vocês? Olha, esse espaço então foi um sonho, né, que se perseguiu por muito tempo de ter realmente, sempre se quis ter uma sede, porque até então as reuniões elas aconteciam em salas cedidas por alguém, o Imalas foi um dos locais, né, mas aí era limitado o espaço, pequeno. Então a casa hoje ela tem um grande salão onde são feitas as atividades, né, dos grupos, das meninas. Tem a sala separada da presidência, tem uma outra sala que vai ser um consultório para psicólogas, e tudo são voluntárias, né? Nutricionistas, psicólogas, fisioterapia, além das dinâmicas artísticas, né? De yoga, de coral, de artes manuais, são várias atividades, né? Hoje a gente está entre 25 a 30 voluntários ministrando atividades para o grupo. E existe também um projeto que a gente quer realmente colocar em prática de ter um laboratório, claro, com uma orientação médica, mas até foi uma das sugestões no dia da inauguração do Dr. Pedrini. Ele é muito parceiro da Associação Força Rosa, de daqui a pouco ter um espaço para laboratório, para fazermos biópsia, né? E a casa é um espaço muito aconchegante, muito querido, a comunidade toda está convidada a visitar, porque nós temos todas as tardes, das 2 às 5 horas, nós temos uma secretária que é a única pessoa que é contratada, é uma secretária que abre e fecha, né, a casa. O restante todos são voluntários, então que a gente se cotiza em dias de semana, quem vai, quem não vai, né, e aí são várias atividades dentro de um calendário. E o legal que lançamos neste ano, até porque ali no bairro, antes de inaugurar a sede, foi feita uma abordagem em cada casa do bairro, falando que era Força Rosa, foi levado um folder, convidando a comunidade, porque tem um posto de saúde do lado e tem uma pracinha com brinquedos, né? Então, para conhecer, para participar, que aquela casa é para a comunidade. Então, agora, às terças e quintas, nós temos cursos, é um curso que dura um mês. São 4 a 5 aulas, dependendo de quantas terças ou quantas quintas tem no mês, com uma profissional que vem também dar um curso. Cada aula é R$10 em virtude de materiais, então tem biscuit, tem papel machê, tem cerâmica, tem mandala, tem crochê, que é aberto à comunidade. A gente ainda está com uma participação muito pequena, né, da comunidade, mas as meninas rosa que têm ido, né, mas fica aqui aberto a seguir as nossas redes, ali a gente divulga, porque para as pessoas, no Facebook é Associação Força Rosa, no Instagram é Forca Rosa _oficial, mas se colocar Força Rosa no Google, São Leopoldo vai puxar para ali. Ali a gente noticia tudo o que é feito e sempre a gente está botando fotos, né, das atividades que elas estão fazendo. Eu acho que é importante também colocar que a Força Rosa, ali a Casa Força Rosa, antes era a Associação de Moradores do bairro. Só que o prefeito, ele cedeu para a Força Rosa, só que a casa estava demolida, estava assim, sem telhado, sem janela, estava demolida. E aquilo ali não era usado, até usado para uso de drogas, né? Eram para os moradores... Invasão, né? Estava invadida. E a Força Rosa pegou aquela casa e
Transformou, mas tudo com doações, com trabalho, com o nosso trabalho das voluntárias, nosso trabalho das Meninas Rosas, fazendo essas atividades, né, esses galetos, essas coisas, o apoio de empresas também, que a gente conseguiu levantar aquela casa só com doações, né, só com doações, só com trabalho, nada com fins lucrativos, né? Então, esse é o resultado de muito trabalho, né? Da diretoria, das pessoas... As próprias meninas das também, meninas né? rosas, das voluntárias, né? Trabalham em conjunto, né? A gente vê como que um trabalho em conjunto, uma força, consegue, assim, construir... Aquele trabalho de formiguinha, né? De formiguinha. Cada um cedendo um pouco... A gente consegue, que teve a pandemia ainda, que tiveram que ficar parados um pouco, né? Mas depois começaram a fazer até com a entrega com drive-thru, assim, eu lembro. As feijoadas, né? E são essas atividades que mantêm a Força Rosa de pé hoje, né? E eu queria saber de vocês, assim, quais são as atividades, principalmente para esse mês de outubro, que eu sei que vocês estão com várias atividades. Mas antes de a gente falar das atividades, eu queria falar sobre o projeto Tua Luta é a Nossa Luta. E quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando assim, da importância desse nome. Porque a gente estava falando antes de gravar aqui da importância da família, né, Carla? Sim. Não é só uma luta da paciente ali, é da família inteira. Infelizmente, a gente tem casos, que nem a Mari disse, que a família abandona, né? O marido ali abandona a esposa. Mas a importância de conscientizar que é uma fase só da vida, né? É uma fase. E quem sabe a fase mais difícil dessa pessoa. Então é nesse momento que a pessoa precisa ter esse apoio, não só da Força Rosa, mas também eu acho que um apoio maior ainda da família, né? Da família, dos amigos, de quem está no entorno dessa pessoa, dos seus relacionamentos. E tratar a doença não com tabu, e sim com verdade e enfrentando, né? Sem vitimismo, sem o coitadinho, não é por aí, porque todas as doenças são, né, difíceis de lidar quando tu tem um diagnóstico. Claro, nós aqui tratamos do câncer de mama, né? Mas assim, uma coisa que está nos chamando a atenção é a incidência em mulheres mais jovens. Porque se tu vai ver no sistema de saúde hoje, a mulher só tem direito, pelo SUS, a uma mamografia com 40 anos. E a gente está tendo casos de jovens, né? Já perdemos, inclusive, meninas mais jovens. Então, a gente trabalha na Associação Força Rosa, não só a questão do acolhimento de quem já está em tratamento, mas também com ações de prevenção. E outubro é o mês da prevenção mais forte, mas ele é como tu falaste no início do programa, são todos os meses, são 365 dias, mas é sempre, a gente tem no calendário um mês para cada cor, né? Sim. Que é o que simboliza e é o alerta principal para aquela mulher que daqui a pouco não fez seus exames anuais, né? Que não fez a sua mamografia, que não fez o seu pré-câncer. Tem que fazer, porque é anual. Vai chegar um tempo que até tem que ser 2 vezes ao ano, né? Sim. Mas a prevenção também faz parte dessa luta, é uma arma de combate. E que às vezes ela não tem nem a ideia de como fazer o autoexame, né? Que eu acho que é o principal processo, né? É o primeiro ali, aquele de tu fazer o autoexame. É o mais importante. Exato. Né? E ali tu sentir alguma coisa, aproveitar a Força Rosa ali, né? Levar para as meninas, sentir alguma coisa diferente aqui, vocês conseguem me ajudar, procurar um médico. Sim. Então, acho que essa hoje o autoexame é o principal passo, né? É o principal. Mas essa campanha de Tua Luta, Nossa Luta, né? São palestras que estão sendo feitas nas escolas, nas empresas, né? Então, a gente atinge aquele aluno da escola falando que para cada aluno tem ou uma mãe, ou uma tia, uma avó, que poderia transmitir esse recado para ela, né? Então, começar com eles na escola, uma ação multiplicadora. Então, lembrar da mãe, se ela fez a mamografia este ano, se ela foi no médico, que isso é muito importante como prevenção. Até a maneira, então a gente dá um folder, como que ela tem que usar assim, para palpar, para ver se não acha um nódulo na mama e procurar ajuda, né? Então isso é uma ação que foi feita junto com o Sicredi, né? Foi um projeto, nós escrevemos, né? E fomos contemplados com o Fundo Social Sicredi, onde
eles destinam uma verba, né? Dessa verba, então, a gente adquiriu um retroprojetor, uma tela, um retroprojetor, porque a gente apresenta, né? Faz a apresentação com imagens. Também as camisetas, essa é a camiseta desse ano da campanha, né? Tua luta é nossa luta, né? Associação Força Rosa, fizemos canecas também, são itens que nós vendemos, que é uma fonte também de receita, né? E, além disso, nós temos uma meta nesse mês de outubro de 50 palestras, então, entre empresas, como a Carla falou, empresas e escolas, né? Escolas de 8º, 9º e 1º ano, o jovem, justamente para ele multiplicar. E meninos e meninas, né? Porque levam isso para casa. Então, você diz, mãe, tu já fez o teu autoexame, tu sabe como fazer, ajudar, né? Porque quanto mais a gente falar sobre o tema, mais alerta nós vamos ficar. Sim, né? Isso é importante. E a gente vê, eu já fiz uma palestra, como eles se interessam, como eles veem que esse problema realmente é um problema real, é um problema do dia a dia. E como tem casos comuns, já apresentaram os alunos ali, apresentaram, ó, minha avó, minha tia. É um assunto muito que está no ambiente, mas não é um tabu, né? Não é. Não. Então, isso foi bom. E a gente colocou bem isso para eles servirem de multiplicadores, né? Não que a gente achou que eles iam ter, vocês vão ter, não é por isso que a gente está falando, mas que vocês multipliquem isso, essas ações, como essas prevenção do câncer. Justamente por essa questão de detectar a doença em mulheres mais jovens. É uma doença que não escolhe idade, ela vem. Né? Então tem que estar atento. A gente tem muitos casos de que o parceiro descobriu o nódulo. Né? Peraí, tem alguma coisa estranha. E às vezes a mulher não quer enfrentar. Não, vai ver, vai no médico. Então a gente também tem isso. E também prevenir para que os maridos, os namorados, estejam atentos a isso. Eles podem também detectar, porque é uma luta da relação da família. Né? E que não fujam no momento mais difícil, né? Não fuja. Que estejam ao lado. Mari, tá ótimo aqui o nosso assunto, mas a gente precisa ir se encaminhando para o final e eu preciso falar sobre as atividades do mês de outubro. Eu vi que você já está aí com essa ação. Não sei se dá para ver aqui. Mas a gente vai deixar no ar também, que é do dia 7, mas antes, amanhã tem uma ação já, né? Amanhã tem uma ação importante. Deixa eu abrir minha cola aqui. Amanhã nós vamos ter o Encontro Rosa, que vai ser na Oncologia do Centenário, aberto à comunidade. Né? Só chegar lá para assistir as palestras, das 14 às 16h15. Então, nós vamos ter o acolhimento aos pacientes com câncer, com uma psicóloga, a doutora Márcia Viana, a prevenção e tratamento oncológico, que vai ser uma palestra das doutoras Gabriela Rosali dos Santos, que é mastologista, e Nathalie Oliari de Moraes, oncologista clínica. O manejo alimentar no tratamento, que é importante, o acompanhamento nutricional, com a nutricionista Flávia Portuviec. Aí vai ter um coffee break, depois uma abordagem de fisioterapêutica, né, de câncer de mama, com a Fabrícia Lindemeyer Jäger, que inclusive está vindo de viagem, está chegando aí, eu acho que chega realmente hoje, para amanhã já estar aí. Então, ela é fisioterapeuta, ela é da Clinifísio e já foi presidente, já foi vice, é coordenadora agora. Os aspectos emocionais, um psiquiatra, né, uma psiquiatra, a doutora Solange Seide Gomes, e o coral da Força Rosa fazendo o grande fechamento. A Ângela Eu adoro aquela musiquinha, juntas faz mais. Força Rosa é demais. É o hino da Força Rosa. É o hino. E essa ação, então, é da Oncologia do Centenário, com apoio, né, e participação da Liga Feminina de São Leopoldo e da Associação Força Rosa. Então, assim, todos convidados. Eu, infelizmente, não vou poder estar, porque eu vou estar gravando direto ao assunto o dia todo em Novo Hamburgo. Tu não vai estar amanhã, mas dia 7 tu vai estar lá na Dia 7 eu vou estar. Dia 7 eu vou estar na banca de entregar o frango no drive-thru. O que é o dia 7? Conta pra nós, Carla. No dia 7 nós vamos ter um galeto
E vou falar, é muito delicioso, muito bom. Vamos ter o brechó também. E vamos ter feira também, 15 expositores que vão estar lá na pracinha. Na pracinha, E vamos ter uma carreata também às 10 horas, também no bairro Pinheiro ali, para divulgar o trabalho. Chamar ali, né? A vizinhança. E vai ser das 10 horas até as 18 horas. Quer dizer, sábado à tarde, dá para passar o sabadão lá. É Rua Frei Caneca, 45, bairro Pinheiro. Ao lado tem uma pracinha, tem um posto de saúde. Todos são bem-vindos, né? Quem já comprou adquiriu o seu cartão do Meio Frango, então é no sistema drive-thru. Já tinham poucos cartões, não sei se quisesse, tem que correr. Chama lá para ver se tem. Mas o brechó tem peças lindas, né? Muito bonitas. A gente assim tem uma curadoria bacana. E a feira de artesanato. Então vai ser um dia festivo das 10 até as 18 horas. Fica então o convite para vocês que estão nos assistindo. Vão lá, não só se deliciar com o galeto, mas também ajudar nessa tão importante associação que conversou com a gente hoje aqui no Sociedade. E conhecer também a Casa Rosa, né? Então, exatamente. Eu já conheci, mas com certeza vou estar lá, não só para comer o galeto, mas para estar junto com as meninas lá. Vamos fazer o Fred, né? Com certeza. Carla, Mário, muito obrigado. Eu acho que foi incrível que a gente conseguiu conversar sobre vários assuntos e usar, né, a Vale que está à disposição de vocês da Força Rosa, não só a Sociedade em Ação, mas também lá no Direto ao Fim da Mário. Eu entrevistei já as meninas no ano passado e esse ano eu vou entrevistar para o shopping. Olha só, então, Mari, muito obrigado, tá? Seja sempre bem-vinda aqui no Sociedade em Ação e vida longa Força Rosa. Amém. Nós que agradecemos. Amém. Foi ótimo. Carla, obrigado. Eu adorei ver o teu depoimento, porque assim, gente... Não, espera aí, Vitor. Dá um recado final de vocês. Não querem deixar nada, um recado? Pode ser o convite para visitar, e se não puderem ir no sábado, que vão ser bem-vindos, mas que a casa está aberta. Pode fazer o convite, pode fazer. E também conhecer a Casa Rosa e também saber que essa luta do câncer está cada vez mais forte. Por exemplo, agora, quando a pessoa vai num posto de saúde, a própria enfermeira já pode indicar uma mamografia. Então, a pessoa tem que ir à procura. Se tem alguma, e sempre ficar observando, porque a prevenção é a cura. Porque quando a gente descobre o câncer logo no início, a gente tem 99% de cura. Então, não deixe, não relaxe, fique atento. Fique atento para essa luta, assim, de lutar contra a sua saúde, a sua própria saúde. Tá? Então, e a Casa Rosa está lá, sempre aberta para todos que quiserem conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. E esse programa eu quero deixar em homenagem a todas as mulheres que estão passando por essa situação difícil, as que já passaram, e especialmente a uma pessoa que eu convivo até hoje, graças a Deus, está curada do câncer de mama, que é a tia Nice, uma vizinha minha, que como a minha avó, eu tinha uma avó que faleceu, infelizmente, do câncer de mama, e a outra que mora em outra cidade, então a tia Nice era minha vizinha ali, que eu convivia e tinha ela como avó. Ela passou pelo câncer de mama, hoje ela venceu, e ela é uma das outras tantas guerreiras que venceram esse câncer. Então esse programa é uma homenagem para ela, para minha avózinha, que infelizmente faleceu do câncer, e a todas as mulheres que fazem parte desse grande grupo, principalmente da Força Rosa. Um beijo para vocês, o Sociedade em Ação volta na próxima terça às 19h30.